a mão de obra, depois dessa abertura em 1958, da Ramos e Assunção, a gente fez logo em seguida, no ano seguinte, uma sociedade com o Fiorotto, com o seu João Fiorotto, que essa primeira fábrica foi a POP, que infelizmente não teve uma sequência de vida e deu muito emprego em Birigui, fez trabalhos maravilhosos e infelizmente hoje ela não existe. Mas foi essa a empresa que eu fundei inicialmente, e com o seu João e depois com o seu Henrique, pai dele. Agora, depois eu saí dessa sociedade em 1961, e dia 2 de janeiro em 1961 eu saí da sociedade em outubro. Comecei a fazer com a sociedade com o seu Raif, essa história até é meio gozada, também precisa contar as histórias, que quando eu entrei com o seu Raif eu achava que ele era o Vagir Raal. Eu não achava, todo mundo chamava ele de Vagir Raal, para mim ele era o Vagir Raal, que era o homem que tinha o tutu. Quando eu fui fazer a abertura, tudo certo, que eu fui saber que o seu Raif, um belo homem, uma pessoa maravilhosa, qual vivi 24 anos com ele, ele era apenas o funcionário do irmão. E o irmão o ajudou a entrar na sociedade com muita dificuldade, muito menos, eu tinha 3 vezes mais dinheiro do que ele na época. Ele podia ter um nome, mas dinheiro não tinha. Que eu havia vendido a minha sociedade e estava com 1,5 milhão na época no Banco do Brasil. Tem documento até hoje que caracteriza tudo isso que estou falando. E foi assim, mas graças a Deus, o irmão dele também depois deu uma mão para ele e nós tocamos 24 anos de sociedade. Aí a história da dificuldade de Birigui, se a gente falar que hoje tem desempregado em Birigui, a gente não acredita que naquele tempo os empregados eram disputados até na bala. Você trazia um cara de fora, o nego já queria tirar. Você fazia um pespondão, o nego queria tirar. Então soltava perua na frente da casa, soltava panfleto na prova que estava precisando de empregado, e isso dava um pau para quebrar. Eu tive ameaças E as pessoas queriam trabalhar comigo. Os meus empregados sempre foram livres. Eu nunca proibi, vai trabalhar com quem quiser, não tem nada com isso aí. Mas os demais eram rigorosos e ficavam realmente bravos quando um empregado deles saía para trabalhar com outro. E no meu caso, como eu pegava muita gente que vinha das outras fábricas, da POP, do Jean Pietro, do Juvino, o Juvino também, o Juvino que foi coitado, foi até mandado ele na porta da minha casa aqui na Pedro Alves Cabral, quando a fábrica era ali, e chamando para me dar um tiro, que eu tinha tirado o empregado deles. Eu nem vou contar a história, até meu irmão próprio fazia esse tipo de guerra, porque ele era da POP, ele era sócio da POP e eu era da Rasul. Houve realmente uma interferência do juiz, promotor, juiz, foi chamado, todos os fabricantes lá, para pôr um fim a essa guerra. Era uma guerra de tomar empregado do outro. O nome era, naquela época, o sapato chamava Assunção. E eles queriam pôr o nome Fiorotto. Talvez até por minha ignorância, o Assunção não podia ser registrado, porque já tinha uma marca registrada, então não podia ser registrado. Então tinha que pôr uma nova marca. Quiseram pôr Fiorotto. Eu falei, olha, eu vou ser bem claro, isso vai ser depreciar a minha pessoa e meu nome. Eu acho que pode pôr até cor de burro quando foge, mas não pode trocar meu nome pelo nome de vocês. Aceito pôr qualquer outro nome, menos Fiorotto, porque isso fica chato, tirar o Assunção, porque vocês são uma família mais conhecida, dá a impressão que vocês estão engolindo a gente. E foi por isso que eu saí. E eu não me dava muito bem com o Francisco. O Francisco não é meu irmão, mas uma pessoa dificílima de conviver com ele. Ele não levava muito a sério os negócios. Era muito trabalhador, mas tinha outras partes que todo mundo conhece, que a gente não vai entrar essas coisas, não vai contar a história. Mas que ele não era a pessoa que a gente podia conviver com ele. Então foi nesse caso que eu me retirei falei, vou sair, vou vender minha parte. Interessante que eu vendi minha parte, agora vem a dor. Vendi minha parte em outubro. Comecei a fazer a sociedade com o Vagiral, que era o seu Raif, 60 outubro, novembro, 65 dias, nem 3 meses depois, há 20 dias de eu inaugurar esta fábrica, a Rassum, que é aqui hoje, eu fiquei viúvo, perdi a mulher com 22 anos. Aí eu fiquei desesperado, eu não sabia o que fazer, eu estava começando uma empresa, e acabava de perder a mulher com 2 anos de casado. Terrível para qualquer ser humano casado recente, 2 anos de casado com 27 anos, uma menina de 5 anos, de 1 ano e 5 meses, foi realmente um milagre que foi para me fazer com que eu pudesse dar sequência àquele trabalho
foi difícil. E foi assim que nós começamos também, devagar, com 50 pares, e poucos anos depois nós já estávamos 200 pares, ficamos 2 anos só lá na rua Roberto Clark, onde é hoje o abrigo Vagiral, ali começou a fábrica, onde tem aquele açougue, na esquina nós tínhamos ali também a Kilt começou ali, e depois nós mudamos aqui em cima para a Rua Saudade, aqui na esquina com a Rua Aurora. Foi ali que nós começamos a subir, chegar a 1.000 par, 2.000 par, aquelas coisas todas. Lógico que essa fábrica nossa e a Pop foram as primeiras, a Pop que foi eu fundei, a primeira, e depois a Rassum, que começou. Depois veio outras fábricas, veio mais outras, e pessoas que não eram nem da profissão, muitos pararam no meio do caminho, todo mundo sabe. Foi vários profissionais que queriam pôr fábrica de sapatos. O sapato de criança realmente incentivou as pessoas a fazer fábrica, né? E muitos não conseguiram, outros conseguiram. Todas as fábricas, outras existentes, vieram de profissionais, de funcionários que saíam das nossas fábricas e montavam outras fábricas. Mas a dificuldade foi até muitos anos, até 20 anos de Birigui de fábrica, a disputa de empregado era terrível. Tanto que depois que veio aumentando fábrica, começou a vir gente de fora. Birigui tinha população pequena, era uma cidade que não tinha base de empresa, de indústria, era só rural. Olha, a gente passou por dificuldades muito grandes. Isso há mais de 30 anos, 20, 30 anos atrás, o couro começou a subir muito, começou a exportar. O couro foi a primeira coisa que a linha de sapato começou a exportar ao Brasil, foi couro salgado. Não era nem semi-acabado, naquele tempo era salgado mesmo. Então, houve uma grande alta no couro e foi a hora que eu inventei de passar para o sintético. Fui um dos primeiros fabricantes de sapato sintético montado e pespontado no Brasil. Fui eu dos primeiros a introduzir isso. Sola injetada, essas coisas me chamavam de louco. Vai ser louco, agora ele vai quebrar, agora não vai aguentar. Eu mudava para alta frequência, a alta frequência tem 30 anos. Quando eu comecei a comprar as primeiras máquinas de alta frequência, ninguém nem sonhava em fazer sapato. Isso era de fazer banco de carro, era de fazer outras coisas. E eu adaptei para o sapato. Foi daí que eu comecei com o sintético para valer. E Birigui inteiro hoje virou sintético. Birigui e o Brasil hoje 70% é sapato sintético, 30% é couro, né? Então foi dentro dessa fase que nós começamos a expandir Birigui inteiro. Com o sintético foi que levou Birigui. Porque Birigui não tem fábrica exclusiva de sapato de couro. A vida inteira eu fiquei dentro da fábrica, trabalhando, fazendo o trabalho junto com os funcionários, junto com os administradores, modelistas, as coisas todas. Até um ano, 2 anos atrás, a Kilt aqui, toda a criatividade, todo o estilismo era só eu que fazia. Hoje, graças a Deus, com a fusão de Passo de Anjo, Protective e Kilt, toda a equipe dos meus filhos hoje é que comanda a fábrica. Eu hoje estou dando a eles ainda meus conhecimentos, mais de conselheiro hoje do que administrador.